Oi, eu sou a Bárbara, estudante do ensino médio, e hoje eu vou falar sobre a zoologia dos cordados. Bom, os cordados são os animais vertebrados, e eles se dividem em 6 grupos: os condrictes, os teictes, os anfíbios, os répteis, os mamíferos e as aves, sendo que os condrictes e os teictes são peixes. Bom, as aves e os mamíferos vieram ou são descendentes dos répteis. E agora eu vou falar um pouco mais sobre a característica de cada um. Todas essas classes têm sistema digestório completo e presentes todos os sistemas. Todas essas classes também têm reprodução sexuada. Bom, agora eu vou falar um pouco mais sobre cada classe. Sobre os condrictes são os peixes cartilaginosos. São eles tubarão, raias, quimeras. Eles não têm ossos, por isso eles são cartilaginosos. Bom, os peixes cartilaginosos, eles são ovíparos, ou seja, têm fecundação e desenvolvimento externo, sistema digestório completo, o controle de temperatura é pecilotérmico ou heterotérmico, o habitat deles é aquático, a respiração é branquial e a pele apresenta escamas. A circulação é fechada, simples e completa. E o coração tem 2 cavidades, ele é duocavitário. E como anexos embrionários, tem o saco vitelino. Uma exceção dos condrictes é o tubarão. O tubarão, apesar de estar dentro dos condrictes, que são ovíparos, o tubarão é vivíparo, mas ele tem uma placenta muito rudimentar. Os vivíparos são aqueles que têm fecundação e desenvolvimento interno, assim como o ser humano. Sobre os osteíctes são os peixes ósseos, como atum, salmão. Bom, os osteíctes têm sistema digestório completo, circulação simples, fechada, completa e o coração com 2 cavidades. A regulação de temperatura também é pecilotérmica ou heterotérmica. O habitat é aquático e a fecundação é externa e o desenvolvimento também externo. E eles são ovíparos, mas o ovo não apresenta casca, assim como o dos condrictes. A respiração também é branquial. Todos aqueles que são aquáticos têm respiração branquial. A pele possui escamas e, como anexo embrionário, tem um saco vitelino. Os osteíctes têm ainda a bexiga natatória, que é exclusiva dessa classe. Bom, agora sobre os anfíbios. Os anfíbios possuem 2 habitats, o terrestre e o aquático. Na fase larval, eles estão no ambiente aquático e na fase adulta eles estão no ambiente terrestre, mas frequentemente uma água para controlar sua temperatura, que ainda é heterotérmica ou pecilotérmica. Os anfíbios, portanto, têm 2 fases, a fase larval e a fase adulta. Um exemplo é o sapo girino e o sapo, na fase adulta. Então, na fase de larva do girino, que ele está no habitat aquático, ele tem respiração branquial. Na fase adulta, eles têm a respiração pulmonar ou cutânea. O sistema circulatório é incompleto, duplo e fechado. Como anexos embrionários, ele tem o saco vitelino e o amnion. Na reprodução, a fecundação e o desenvolvimento são externos. Bom, os répteis são animais terrestres e eles têm a conquista definitiva do ambiente terrestre, por alguns aspectos. Patas com garras que vão facilitar a locomoção e outro exemplo são ovos com casca. Bom, eles são animais que têm sistema digestório completo, respiração pulmonar, mas eles ainda têm a regulação de temperatura heterotérmica, então eles voltam na água para controlar sua temperatura. Exemplos de répteis: jacaré, tartaruga, cobra. O sistema circulatório é fechado, duplo e incompleto. E o coração tem 3 cavidades, menos os crocodilos, que o coração tem 4 cavidades. Como anexo embrionário, tem saco vitelíneo, antaloide, amnion e córeo. Como reprodução, eles têm a fecundação interna e o desenvolvimento externo. E o ovo é grande e com casca, que é um dos fatores que vai influenciar na conquista definitiva do ambiente terrestre. A pele é impermeável e com glândulas. E a definição do sexo dos filhotes é a partir da temperatura. Bom, depois dos répteis a gente vai para as aves. Exemplos de pássaros: pavão, galinha, roxinol, arara, entre outros. O habitat é terrestre, a fecundação é interna, mas o desenvolvimento é externo. E o ovo é com casca. O sistema digestório é completo, mas ele tem papo e moela, que são características exclusivas dessa classe.
A respiração é pulmonar, mas para facilitar o voo ele tem sacos aéreos e ossos pneumáticos, além de asas e penas, como a neca, que também é exclusiva dessa classe, que é como se fosse uma bolsa que fica dentro dela, que serve tanto para ejetar as excretas, a urina e a fezes, como para a parte dos outros. Bom, e por fim tem os mamíferos. Exemplos de mamíferos: baleia, ser humano, morcego, ornitorrinco, onça. Tem habitat terrestre, a reprodução tem fecundação interna e desenvolvimento interno. Eles são vivíparos. Os mamíferos têm pelos e glândula sudorípara, que produz o suor, e glândula mamária. O sistema digestório é completo, a respiração é pulmonar, a circulação é dupla, completa, fechada, e o coração tem 4 cavidades. Como anexo embrionário, tem córion, amnion, saco vitelino, antaloide, placenta e cordão umbilical. Espero que você tenha gostado, espero que tenha tirado as suas dúvidas. Se você gostou, compartilhe com seus amigos.